Olá, então agora nós vamos começar assunto novo, né? Vamos começar morfologia, não é? Essa parte de morfologia, ela se subdivide em dois temas, tá? Que é o de estrutura e formação de palavras, e depois, na sequência, a gente vai para as classes gramaticais ou classes de palavras, tá? Bom, o que importa é que a gente primeiro vai estudar a estrutura das palavras, como elas se formam, de onde elas vieram, né? Como é que elas são formadas, na verdade, e depois a gente fala das funções que elas podem ter na elaboração de frase, tá certo? Bom, então vamos lá. Olha só. Primeira coisa é isso, né? O estudo de morfologia subdivide em duas partes. Aí a gente tem estrutura e formação de palavras e, na sequência, as classes gramaticais ou classes de palavras. Então, aquilo que eu acabei de explicar. Nós vamos começar aqui, então, com estrutura e formação de palavras, né? A começar aqui, na verdade, pela estrutura, ou seja, como as palavras são formadas, certo? Como é que elas são formadas, tá? Então, nós temos o seguinte, que as palavras são constituídas de morfemas. O que são morfemas? As unidades mínimas que não se dividem. Elas não têm divisão, certo? É isso. Então, nós vamos ver que esses morfemas, eles podem ter natureza lessical. O que significa isso? Sentido, certo? Podem ter natureza gramatical. E o que significa isso? Significa que eles vão representar a parte gramatical, certo? Quais são os morfemas, então? Quais são esses pedacinhos que não se dividem? Um deles é o radical. Todos que têm essa flechinha aqui serão morfemas. Vejam, radical. Os afixos são os infixos, as desinências, a vogal temática e o tema, porque aí nós começamos a formação, tá? Então, vamos lá. O primeiro morfema, que é o radical, é o elemento estrutural básico. É aquele que dá para a palavra uma sustentação, que já dá para a gente uma ideia do que ela significa, certo? Então, é o caso da pedra e da pedreira. Quando a gente lê aqui, ó, pedra, pedreira, pedraria, pedregulho e assim por diante, todos nós já sabemos que faz parte do quê? Da palavra pedra. Por isso eu disse que é um elemento estrutural básico. Esse pedaço, como é um morfema, ele não se divide, daí a gente ter dito aí que ele é indivisível. E o que seriam as palavras cognatas? Aquelas que têm o mesmo radical. Então, veja, pedra. Você quer saber quais outras palavras que se formaram a partir da palavra pedra? É só fazer você mesmo o raciocínio. Pedreira, pedraria. A professora comeu bola aqui, peraí. Pedraria, tá aí. Pedregulho. E assim vai. Então, a gente nota aqui, ó, a mesma base. Se é a mesma base, o elemento estrutural básico deles é o mesmo, que se chama radical, então essas palavras são ditas cognatas, certo? Agora, observe para que a gente possa afirmar que elas são realmente cognatas e que elas nasceram de uma mesma palavra, portanto, a gente pode dizer que elas pertencem a uma mesma família, é necessário que haja uma relação de sentido, não é? Como acontece, por exemplo, com o verbo prover, que é muito parecido com o verbo ver, e muita gente acha que o verbo prover faz parte da família do verbo ver. Não. Ver, rever, prever e assim por diante são palavras cognatas, farão parte da mesma família. O prover, não. Ainda que tenha a mesma aparência, como são significações diferentes, a gente não pode dizer que fazem parte da mesma família ou que sejam palavras cognatas.
Então, para que as palavras sejam consideradas cognatas ou pertencentes à mesma família, é necessário que elas tenham a mesma base? Sim, mas em especial que elas tenham a mesma significação ou a mesma significação básica. Ver e rever tem tudo a ver, né? Que o ver você enxerga, o rever você enxerga, você vê de novo. Então, existe uma significação básica que vai se repetindo nas palavras cognatas, ok? Quais as considerações outras que nós temos para fazer aí a respeito do radical? Vejam, quando uma palavra é formada por mais de um radical, então ela terá mais de um radical, ela se chama composta. Passa tempo. Olha lá. Tem 2 radicais formando uma mesma palavra, então ela é chamada composta, certo? O radical, em algumas raras vezes, pode sofrer alteração. Isso acontece especialmente no verbo quando nós vamos conjugá-lo. Veja, esse aqui é o verbo saber. Mas olha, ele sabe no presente, tá aqui. A base é a mesma. Eu sei, horas é presente ainda, mas aqui é o ele e aqui é o eu. Não é isso? Eu sei, ele sabe. Então, só que vejam que aí o radical se alterou completamente, né? Eu soube, ele soube. Isso no passado, veja que o radical sofreu alteração aqui, certo? Isso pode acontecer muito nos verbos. Tanto é que nós dizemos que esses verbos que mudam muito o radical são chamados irregulares. Não é? O motivo dessa classificação irregular é justamente esse aí, de eles sofrerem alterações no radical. Bom, ao radical das palavras na sua formação estrutural, certo? A esse radical é que nós vamos somar os demais elementos, ou seja, os demais morfemas. Vamos lá. Então, olha, por exemplo, existem os afixos. O que são os afixos? Os afixos são os prefixos e os sufixos. Prefixo é aquilo que vem antes do radical, sufixo é aquilo que vem depois do radical. Por exemplo, a gente tem aí a normalidade. Esta aqui é a base da palavra. A esta base, eu somei o A. Se eu disser anormal, eu estarei usando apenas o prefixo. Depois, acrescentei esse sufixo. Então, normalidade tem esse acréscimo de sufixo. E existe ainda neste caso a palavra anormalidade, formada com o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Certo? Muito bem. Ao radical, né, nós podemos ainda acrescentar, né, os infixos. Quem são os infixos? Na verdade, isso aqui em prova é difícil de aparecer, mas para que você saiba, a gente pode ter vogal ou consoante que serviu apenas para fazer uma ligação entre o radical e o sufixo. Por exemplo, cafeteira. Veja, café é a base, eira é um sufixo que forma substantivo. Cafeira é uma palavra que já existe, mas aí, não é, inventaram um aparelhinho que faz café. E como pôr nome nele? Horas, colocando aqui esta consoante de ligação. E aí deu origem à cafeteira. Certo? Que eu só mantive esse acento aqui para a gente observar que café foi somado a eira com o T no meio. Tudo bem? Mas a palavra é essa aqui, cafeteira. Muito bem, a rodovia. Somou a base, rode, mais o sufixo via, e aí a gente tem o O aí no meio, certo? Então, vejam que essa vogal é uma vogal de ligação para fazer sílaba com esse D, ó, rodovia. Ok?
Bom, desinências. O que são desinências? Existem as desinências nominais, aquilo que vai designar o nome. Existem as desinências verbais, aquilo que vai designar a forma do verbo. E as verbonominais, que são, na verdade, o infinitivo, o particípio gerúndio. Vamos voltar aqui. Ó, o que seriam, então, as desinências nominais? Desinência, como eu disse, ela vai designar, indicar para a gente, no caso das nominais, o gênero e o número dos nomes. Então, observem que as desinências, elas apontam para a gente aquilo que nós chamamos de flexões das palavras. Veja só, os nomes em português podem mudar de gênero masculino para feminino, feminino para masculino, de número singular para plural, de plural para singular. E são essas palavrinhas, esses morfemas, essas letrinhas que vão fazendo a diferença. Por exemplo, em meninas, a gente tem aqui a base. Esse A que aparece aqui é para mostrar o gênero, claro, feminino. Esse S que aparece aqui é para designar o número desse nome, ou seja, plural, certo? Então, como é desinência de nome, vai mostrar as alterações que o nome pode ter, que são, no caso, gênero e número, certo? Tá. Também existem, como a gente falou, as desinências verbais. Elas vão indicar para a gente as alterações que um verbo pode ter. Pessoa pode ser primeira, pode ser segunda, como pode ser terceira. A gente pode simplificar assim, pensando eu, tu e ele. O número, como a gente acabou de lembrar, podem ser o singular ou o plural. O tempo é o presente, o pretérito ou ainda o futuro, certo? E o modo, para quem não lembra, é o modo indicativo. Pode haver no verbo o modo subjuntivo e pode ainda haver no verbo o modo imperativo. Certo? Tá. Então vamos lá. A gente tem cantávamos. É o seguinte, esse aqui é o radical do verbo. Quando a gente quer saber o radical de um verbo, a gente pode fazer assim, ó. Cantávamos é o verbo cantar, ok? Tá, então eu vou tirar esse R que aparece aqui e a primeira vogal que apareceu aí. E assim a gente acha o radical. Certo? Muito bem. Depois, a gente tem o vá e o mos. Esse mos é desinência. Este vá é desinência. Tá bom, e esse A? Esse A, obviamente, é uma vogal, né? Eu tô rindo que só pode. A é vogal. Agora, observem aqui. Essa vogal, que muitas vezes aparece nos verbos, outras vezes não aparece, ela serve para se unir ao radical, não é? Que vai receber outros elementos. Como a gente está vendo, o radical vai recebendo outros pedacinhos, certo? Tá. E a vogal temática vai ajudar o radical a receber esses outros pedacinhos, essas desinências, certo? É isso, vai preparar a forma verbal. Então, observe o que acontece. A gente tem o cante. Se não houvesse essa vogal aqui, ficaria cantivamos. Isso, fica faltando aí a vogal para a gente fazer o quê? A sílaba. Olha lá. E aí, sem essa vogal, nós não teríamos a preparação do radical para receber essas desinências, ficar cantivamos. Nós não teríamos elaboração de sílaba nem nada. Mas aí a vogal temática apareceu, fez uma dupla com radical e preparou esse radical para receber as desinências. Vejam, esse vá
é a desinência modo temporal. Por quê? Toda vez que nós virmos esse pedacinho do verbo, cantava, falava, pulava e assim por diante, já vai saber que esse verbo está no tempo passado. Ó, eu falava, eu pulava, eu cantava. Certo? Tá. Então, eu já vou dizer para você que é o seguinte. Essa forma verbal está no pretérito cantava. Ele é um pretérito imperfeito, porque está dando a ideia para gente de que a pessoa já fazia isso e continuou fazendo, não é? No passado ela cantava, ela falava, ela pulava. É diferente de dizer ela pulou. Mas enfim, toda vez que tem esse vá, a gente já sabe que é o pretérito imperfeito do modo indicativo. Mas como que eu vou saber isso? Assim mesmo, memorizando. Toda vez que você tiver esse pedacinho aí, certo? Essa desinência na forma verbal, ela vai indicar que o verbo está no pretérito imperfeito. Indicou o tempo, ela vai indicar o modo, que no caso é indicativo. Certo? Daqui para frente você já sabe, né? Apareceu o vá, né? Apareceu essa desinência numa forma verbal, você já sabe que é pretérito imperfeito do indicativo. Ah, mas eu não estudei verbo ainda, mas isso aí você já pode memorizar. Isso aqui, memorização ajuda muito, certo? Aí na aula de verbos a gente reforça isso. Esse mos aqui nos ajuda a saber que o verbo está sendo orientado, governado pelo nós. Veja aí, nós cantávamos. Então, essa desinência aí é desinência número pessoal. Porque, em especial, esse mos mostra pra gente a primeira pessoa do plural, que é o nós. Olha que mágico. Saiba, então, que quando você estuda bem essa parte aqui, de desinência número pessoal, você já tem mais facilidade para reconhecer um sujeito. Agora, se você estudar bem essa desinência do vai, que ela é modo temporal, aí você já saberá conjugar bem os verbos em seus modos e tempos. Ok? Tá certo. Então, essas daqui são as desinências verbais. Quando é que a desinência, então, é verbo e nominal? Quando existem as formas nominais dos verbos na jogada. Ó, quais são as formas nominais dos verbos? Aliás, é bom a gente entender. Formas verbais que estarão na função do nome. Por isso que se chamam formas nominais. Vejam, a gente tem amar, que é o infinitivo, o particípio bebido e o partindo, que é o gerúndio. Eu tenho certeza de que, falado assim, não é? Amar, bebido, infinitivo, vocês já saberão as terminações, né? Infinitivo sempre com R, o particípio com A do ido e o gerúndio com NDO. Já está tudo marcado para você aí. Agora, qual é a importância disso aqui? Acontece que essas formas nominais não receberam este nome por acaso, certo? As formas verbais ditas formas nominais têm um motivo. Vamos pegar, por exemplo, o verbo ser. Verbo ser é verbo. Eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Tá. Conjuguei o verbo, como a gente diz. Tem o verbo aí. Se eu disser o ser humano é complexo, ah, pronto. Aí, o que vai acontecer é que a gente vai deixar de entender esse ser como verbo. Porque se eu falo o ser humano, ser aí é substantivo. O ser humano é complicado. Ser é substantivo. Então, essas formas dos verbos podem ser empregadas na função de nome. Mas quando a gente fala nome aqui nessa parte, desse assunto de português, de estrutura e formação de palavras, a gente pode pensar o seguinte, que existem os verbos e o que não é verbo é nome. Entendido? Então pode ser qualquer outra coisa que não seja o nome.
E essas formas nominais dos verbos funcionam exatamente assim, não é? Ah, beber, tudo bem, é verbo, mas o beber, pronto, já tenho aí o substantivo. Jantar é verbo, eu janto, jantas, ele janta, mas se eu digo o jantar está servido, virou substantivo, certo? E a gente ainda pode ter o adjetivo com os particípios, por exemplo, mulheres vividas. Eu dei uma característica para mulheres, então aí tem função de adjetivo, de característica, certo? E o gerúndio, ele acaba sendo muito empregado como um advérbio. Professor, eu não lembro mais o que é advérbio. Tem importância, tem importância. Se eu digo errando se aprende, eu sei o modo que existe para eu poder aprender. É errando. Porque a ideia é que você erra, aprende com o erro, nunca mais esquece, porque você ficou com raiva que esqueceu, né? Faz de conta que é sempre assim, mas na maioria das vezes é. Aí você já tem entendido a ideia do modo. O modo como a gente faz para saber as coisas, errando. Tá certo? Então, vejam que nós entramos aí nas particularidades das funções das palavras, mas para a gente poder entender, porque senão acho que é que nem papagaio repetindo, né? Forma nominal, infinitivo, particípio e gerúndio. Tá, para que elas servem? Não é? Elas servem para atuar como verbos ou para atuar como nomes. Simplificando, é isso, tá? Então, não se esqueçam. Vamos por aquele exemplo, jantar. Veja aí, é de fato um verbo, certo? Mas se eu digo, o jantar está servido, aí jantar já passou a ser substantivo. Ok? Muito bem. Aqui, vamos lá. A vogal temática, como eu falei para vocês há pouco, né? A vogal temática é aquela que vai se unir ao radical, preparando o radical para receber os outros elementos. Tá. Nos verbos, além de tudo, elas vão indicar a conjugação desses verbos. Olha que emoção. Se o verbo termina em A, seguido de R, ele faz parte da primeira conjugação. Se ele termina em E, seguido de R, ele faz parte da segunda. E em ir, termina com ir, faz parte da terceira. Certo? É para a gente lembrar dos modelos de conjugação. É, porque veja, a gente diz lá, eu falo, tu falas. Mas veja lá, eu bebo. Ficou igual por acaso. Depois, tu bebes. Pronto, já começou a aparecer diferença, né? Eu falo, tu falas com A, mas tu bebes com E, certo? E esses verbos estão conjugados exatamente no mesmo tempo e modo. Veja, vai partir. Eu parto, tu partes. Já vão gravando isso aqui, ó. A segunda pessoa é muito parecida, tanto na segunda conjugação quanto na terceira. Ok? Aí vocês podem perguntar, Luciane, por que o por faz parte da segunda conjugação se ele não termina em E? Só que quando você conjuga, ele aparece, ó. Ele põe. Eles põem. Certo? E isso mostra pra gente por que esses verbos são de segunda conjugação. Porque o E acaba aparecendo quando a gente conjuga, tá? Uma observação. Nos nomes, ou seja, nas palavras que não são verbos, quais são as vogais temáticas? O A, o E e o O. Veja, rosa, livro, ponte. Agora não se esqueça, como é que você faz para não confundir vogal temática, que é este A, por exemplo, certo? Com uma desinência numeral, ou uma desinência nominal.
Veja, esse A aqui é uma desinência, porque indica que essa palavra está no feminino. Esse A aqui não indica desinência, é uma vogal temática. Como que a gente diferencia? Uma forma simples para a gente diferenciar é: qual é o masculino da rosa? Ah, aí que tá. Rosa é de fato uma palavra feminina, veja, a rosa. Mas ela não tem a versão masculina? Não, por quê? Porque esse A não é desinência. Esse A é vogal temática. É diferente, não é? De quando nós estamos lá pensando na palavra menino. E aí a gente sabe que no feminino fica menina. Certo? Tá aí a diferença. Ok? Belezinha? Então, aqui sim, se você mudou o A e o O, você tem desinência. Aqui, não. Aqui é só para mostrar a formação da palavra mesmo. Portanto, nós temos aí uma vogal temática, não é? E não uma desinência. Para finalizar o tema, muito fácil, a gente vai ter o radical somado à vogal temática quando ela aparecer, porque, como eu disse, nem sempre ela precisa aparecer. E aí a gente tem o cante, por exemplo, mais o A, que formam aí o tema em estruturas como esta aqui. Cantamos. Tá certo? Ótimo, porque aí no nosso próximo encontro nós falamos a respeito da formação de palavras. Tá certo? Um abraço, até lá.